Faz alguns anos, depois de ajudar meus pais idosos a limpar o sótão, encontrei uma caixa de fotos antigas. Tirei uma pausa da limpeza e sentei-me em uma caixa cheia para examiná-las. Cada página era uma mina de ouro de nostalgia, mas os álbuns que mais me interessaram eram os que retratavam a infância dos meus pais. Havia um álbum inteiro com fotos da família da minha mãe e outro da família do meu pai. Porém, ao passar pelo segundo, notei algo curioso. Sempre acreditei que meu pai tinha apenas uma irmã, mas nas fotos ele claramente tinha 2 irmãos. Pensei que pudesse ser um primo dele ou algo assim, mas ao folhear o álbum, ficou claro que eu tinha um tio misterioso, do qual eu não tinha conhecimento por quase 4 décadas. Como você pode imaginar, minha primeira reação foi perguntar aos meus pais sobre isso. Não de maneira confrontadora, mas era algo que eu não queria adiar. Queria saber, e queria saber naquele momento. Mas como diz o ditado, cuidado com o que você deseja. O tio misterioso se chamava Eduardo e faleceu quando eu ainda era um bebê, o que explica por que eu não me lembrava dele. Ele e meu pai eram próximos, como as fotos mostravam, mas isso só aumentou minha curiosidade sobre por que ele nunca foi mencionado. Quando abordei o assunto, percebi imediatamente um certo desprezo da minha mãe, o que contrastava com a melancolia do meu pai. Isso me fez suspeitar que o que aconteceu foi uma tragédia repentina e aleatória. E, realmente, um dia meu pai foi à casa do tio Eduardo pegar uma ferramenta emprestada. Ao chegar, não obteve resposta na porta da frente. Em vez de simplesmente voltar de mãos vazias, ele foi ao quintal e entrou pela porta dos fundos. Lá dentro, encontrou seu irmão enforcado em seu armário. Meu pai disse que Eduardo ainda estava quente quando o encontrou e tentou reanimá-lo, mas foi em vão. Pouco depois, meu pai recebeu uma ligação da polícia que pediu para conversar. Durante as semanas seguintes ao suicídio de Eduardo, o departamento de polícia local investigou o incidente. Segundo a nota encontrada, Eduardo tinha intenções muito mais terríveis. Planejava matar meu pai, minha mãe, eu e possivelmente outras pessoas antes de tirar a própria vida. Mas por alguma razão, ele não seguiu adiante com seu plano. Minha mãe ficou furiosa com meu pai por ter uma visão positiva de Eduardo, enquanto ela preferia esquecer o ocorrido. No entanto, eu prefiro acreditar que algo o dominou temporariamente, algo que o fez mudar de ideia e evitar uma tragédia ainda maior. Embora idealmente desejássemos que Eduardo ainda estivesse vivo, às vezes temos que aceitar nossos heróis onde os encontramos. Descanse em paz, tio Eduardo. Gostaria de entender o que aconteceu, mas acho que estar vivo para contar a história é o próximo melhor passo. Não há uma maneira real de amenizar isso. Estou convencido de que meu pai foi assassinado. Eu sei que é uma afirmação ousada, mas cheguei a essa conclusão apenas após muitas horas de discussão e estudo, e esta é a única maneira pela qual as coisas realmente fazem sentido. Tenho muito a cobrir, mas vou ser o mais breve possível. Para começar, meus pais eram namorados do ensino médio. Quando meu pai foi aceito na Penn State, minha mãe o seguiu, e após a formatura, eles se casaram, e meu pai conseguiu um emprego na Flórida. Eu apareci apenas 1 ano depois, e minha irmã no ano seguinte. Realmente não posso reclamar da minha infância. Tive muitas crianças ao meu redor para brincar e 2 pais que me amavam. Você teria que perguntar à minha irmã a opinião dela, mas do meu ponto de vista, tínhamos muito melhor do que a maioria dos nossos amigos. A vida estava indo muito bem até que minha mãe teve câncer. Ela passou por quimioterapia e o câncer realmente entrou em remissão, apenas para voltar alguns anos depois. Dessa vez, ela não teve tanta sorte. Pouco antes da minha formatura, ela faleceu aos 42 anos. Após o funeral, todos se reergueram e seguiram em frente da melhor forma possível. Minha irmã e eu logo nos mudamos para a faculdade, deixando meu pai em casa com seus pensamentos. Ele estava passando por um momento difícil, até que um amigo sugeriu que ele se juntasse a um grupo de apoio ao luto. O grupo acabou sendo exatamente o que ele precisava. O inesperado foi que ele se apaixonou lá. Outro membro do grupo, Laura, havia perdido o marido em um acidente de carro.
Ela e meu pai encontraram conforto um no outro e começaram a namorar menos de um ano depois. Meu pai ligou para me contar que ele e Laura estavam se casando. Apesar de um pouco chocado, dei a eles a minha bênção, assim como minha irmã. O casamento foi lindo e ver meu pai sorrir novamente fez muito para me tirar de um buraco próprio. Parecia que todos haviam feito as pazes com a morte da minha mãe e agora podiam se concentrar no futuro sem ela. Minha irmã e eu encontramos nossos próprios parceiros de longo prazo e estávamos no caminho de começar nossas próprias famílias. Cerca de 4 anos se passaram, nos quais eu me casei e minha irmã teve seu primeiro filho com o namorado. A vida estava melhorando para todos, exceto para o papai. Sem que soubéssemos, algo estava acontecendo. Ninguém sabia, mas Laura, logo após o casamento, começou a comprar uma nova casa grande à beira do lago com meu pai. Era um lugar incrível, mas muito caro. Meu pai teve que aumentar suas horas de trabalho para pagar por isso, e sem a ajuda nas pequenas tarefas, Laura começou a chamar o vizinho, um solteiro de 35 anos e milionário, para ajudar. Meu pai estava ciente disso e ficou feliz que Laura tivesse a ajuda de que precisava. Um dia, ao voltar para casa mais cedo, meu pai encontrou Laura abraçada ao vizinho no pátio. O covarde do vizinho fugiu e deixou Laura sozinha para responder às perguntas do meu pai, e foi aí que a verdade veio à tona. Pressionada, Laura admitiu que ela e o vizinho estavam tendo um caso desde pouco depois de se mudarem para a casa. Meu pai ficou obviamente arrasado com essa notícia, mas pior ainda, ela tentou culpá-lo pelo caso. Ela disse que ficou solitária sem ele por perto. E o vizinho lhe deu a atenção de que precisava. No final, o esquema dela não funcionou como planejado, e meu pai se mudou. Foi feito um acordo para permitir que ela vivesse na casa à beira do lago até o divórcio ser finalizado, momento em que seria vendida. Laura fingia que isso não a incomodava, mas conforme o tempo passava, ela tentava atrair meu pai de volta para suas garras. Em uma ocasião, ela conseguiu fazer com que meu pai fosse para uma refeição, durante a qual o deixou bêbado e o seduziu para a cama. Por um curto período, parecia que ele tinha mudado de ideia. Felizmente, minha irmã e eu conseguimos trazê-lo de volta à realidade e ele recuperou o bom senso. No entanto, ela não parou por aí. Ela até contatou alguns membros da família para tentar mudar a opinião do meu pai, mas nós a recusamos rapidamente. Faltava apenas um mês para a audiência quando ocorreu um terrível acidente, ou pelo menos pensávamos. Faltava apenas um mês para a audiência quando ocorreu um terrível acidente, ou pelo menos pensávamos. Eu estava saindo de casa uma manhã quando um pesadelo se tornou realidade. Meu telefone tocou e minha irmã estava do outro lado. Através das lágrimas e soluços, descobri que meu pai estava morto. Nosso tio havia encontrado seu corpo em sua casa. Parecia que ele havia morrido por um tiro auto-infligido. Era difícil de acreditar, mas os policiais estavam certos. Eu pensei em uma conversa que tivemos algumas semanas antes. Em retrospecto, seu comportamento estava muito abatido. Ele falou sobre como se sentia um fracasso e como queria que tudo acabasse. Na época, eu assumi que ele queria que o divórcio terminasse. Mas, diante de suas ações, fui forçado a repensar isso. Informei a polícia sobre essa conversa e acredito que minhas palavras possam tê-los motivado a considerar que ele tirou a própria vida. A maneira como aconteceu pouco importava no final do dia. Meu pai estava morto e eu não tive a chance de me despedir. Eu estava sendo consumido pela dor. Perder ambos os meus pais tão perto um do outro era avassalador. Foi apenas quando Laura começou a agir de maneira estranha que comecei a questionar o registro oficial. Morto. Os procedimentos de divórcio foram encerrados e ela ainda morava na casa à beira do lago, sendo legalmente considerada a viúva do meu pai. Para ser honesto, eu havia esquecido completamente dela. Ela não compareceu ao funeral nem entrou em contato com ninguém da família. Era como se ela não existisse. Ao questioná-la sobre sua ausência, ela disse que presumia que ninguém da família a queria lá. E embora isso seja verdade,
Não consigo imaginar uma esposa que não apareceria pelo menos brevemente para se despedir do marido. A partir daí, fui obrigado a suportar um discurso de 20 minutos sobre como ela não teve escolha, a não ser lamentar a perda sozinha. Perguntei sobre o vizinho, mas ela fingiu não me ouvir, e eu já estava farto de ouvir. Então apenas me despedi. Agora, não tinha mais desculpas para falar com ela e tentei tirá-la da minha mente. Infelizmente, algo que ela disse ficou na minha cabeça, e realmente não consigo superar isso. Durante a nossa ligação, Laura insistiu que meu pai falava frequentemente sobre tirar a própria vida. Eu fui criado por esse homem e nunca o ouvi mencionar esse assunto. Conversávamos sobre a morte, especialmente quando minha mãe morreu, mas sempre tive a impressão de que ele a desaprovava. Eu só aceitei o veredicto da polícia por causa daquela conversa final. Embora ele nunca tenha dito explicitamente a palavra, fez sentido para mim na época. A repetição desse suposto fato dela me irritou, pois ninguém nunca questionou a causa da morte. Por que ela estava pressionando tanto se estivesse tentando evitar qualquer suspeita? Ela estava fazendo um péssimo trabalho nisso. Isso foi como a faísca que acendeu um incêndio na minha mente. A partir desse ponto, fiz meu objetivo remover qualquer dúvida que eu tinha ou provar que Laura o havia assassinado. O próximo ano me levaria pelo caminho da vida sombria de Laura, e agora tenho tudo o que preciso para reabrir esta investigação, se não para provar sua culpa diretamente. E isso é apenas parte do que descobri. Então vamos começar com os primeiros dias de Laura. Ela cresceu sem um pai e foi criada por uma mãe alcoólatra. A mãe fez o melhor para arrumar um marido rico para cuidar dela e de sua filha, mas isso nunca deu certo. Logo após o ensino médio, Laura conseguiu um emprego dançando em um clube noturno, como muitos antes dela, para pagar sua faculdade. No entanto, o estilo de vida acelerado de bebida e drogas teve seu preço, e ela fracassou. Agora, ela não tinha escolha a não ser se adaptar à sua nova vida da melhor maneira possível. Por todos os relatos, ela pegou o bastão de sua mãe e namorou muitos homens ricos, mas teve resultados semelhantes. Isso mudou quando ela conheceu o homem que se tornou seu primeiro marido. Ele apareceu e a salvou de sua vida de devassidão. Tudo estava bem no paraíso por um tempo, mas quando seu marido perdeu a vida em um acidente de carro, ela ficou viúva e solitária. Houve questionamentos sobre o momento da morte, mas os amigos sabiam que ele estava pensando em divórcio e ela estava ciente disso. O momento de sua morte deixou muitos desconfiados, e apesar das preocupações de alguns, a polícia não tinha motivo para questionar a causa da morte. Foi considerado um acidente, e Laura partiu para outro homem quase imediatamente. Depois de gastar todo o dinheiro do marido em aventuras de uma noite e festas, ela partiu em busca de um novo Sugar Daddy. Foi assim que ela conheceu meu pai, que estava ganhando bem na época, mas, obviamente, tinha o potencial de ganhar mais. Ele estava solitário, e ela sabia disso. Meu pai a trouxe para morar com ele logo após se conhecerem, e começou a comprar presentes caros para ela. Ele já estava trabalhando horas extras na época em que ouvi sobre o casamento. Ele disse que estava fazendo isso para pagar o casamento, mas quando foram comprar a casa à beira do lago, ficou claro o que estava acontecendo. Eu estava naturalmente preocupado que ele estivesse se esticando demais, mas foi tão bom vê-lo feliz que não consegui realmente contestar isso. Minhas suspeitas foram confirmadas quando descobri que Laura havia se mudado com o vizinho apenas alguns meses antes da morte do meu pai. Isso não fazia sentido no contexto do acordo que ela e meu pai haviam feito. Se ela soubesse que a casa estaria à venda em poucos meses, por que ela moveria seu amante? Não faria mais sentido se mudar para a casa dele, que não era nada ruim. Ela deve ter sabido que a venda nunca aconteceria, e com meu pai morto, ela conseguiria tudo do patrimônio dele, incluindo a casa, e ainda ficaria com seu amante. O problema seria provar tudo isso, e é isso que estou trabalhando no momento. Contratei um detetive particular para confirmar todas essas pistas, e ele chega à mesma conclusão que eu.
Minha irmã e eu vamos à polícia e exigiremos a reabertura do caso. Eu percebo que o que apresentei a todos vocês é realmente circunstancial, mas posso garantir que há muito mais informações, muitas delas muito condenatórias. Cresci em uma cidade pequena com meus pais, meu irmão mais velho e minha tia, que morava conosco. Minha tia era irmã da minha mãe e sempre foi um pouco estranha, não de uma maneira ruim, mas diferente, por algum motivo mais desconfortável do que qualquer outra coisa. Ela nunca se casou e não tinha filhos, então passava muito tempo com a família. Crescendo, minha tia sempre foi gentil comigo, mas havia algo inquietante nela, uma maneira estranha de me olhar, como se estivesse tentando ver algo dentro de mim. Conforme fui crescendo, comecei a perceber que o comportamento da minha tia estava ficando mais e mais errático. Ela desaparecia por horas a fio, e quando voltava, estava coberta de arranhões e contusões. Um dia, quando eu tinha cerca de 15 anos, minha tia desapareceu por vários dias. Lembro-me desse período tenso em casa. Meus pais tinham discussões secretas sobre ela. Na época, eu realmente não pensava muito sobre isso. Mas agora me pergunto, por que nunca procuramos as autoridades? Minha mãe a conhecia melhor do que a maioria, e eu presumi que ela apenas aceitava isso como parte do caráter da minha tia. Quando ela finalmente voltou, estava agindo ainda mais estranha do que antes. Ficava olhando para o vazio por longos períodos e conversava consigo mesma em tons sussurrantes. Sempre que eu tentava falar com ela, ela não respondia por um longo tempo. Foi quando comecei a notar coisas desaparecendo de casa. No início eram apenas coisas pequenas, como canetas e livros, mas depois começou a piorar. As joias da minha mãe sumiram e depois o laptop do meu irmão desapareceu. Procuramos pela casa, mas não encontramos nenhum vestígio dos itens perdidos. Comecei a suspeitar que minha tia era a responsável, mas não queria acreditar nisso. Ela sempre tinha sido gentil comigo, apesar de ser estranha, e não queria pensar que ela seria capaz de fazer algo assim. Mas um dia eu a peguei no ato. Voltei mais cedo da escola e vi minha tia saindo sorrateiramente do quarto do meu irmão com seu novo laptop nas mãos. Quando a confrontei, ela apenas me olhou com aqueles olhos estranhos e me disse que estava apenas pegando emprestado. Mas eu sabia que não era verdade. A partir daí, as coisas começaram a ficar ainda mais perturbadoras. Minha tia ficava sentada em seu quarto por horas, falando consigo mesma em um tom quase insidioso. Às vezes, eu podia ouvi-la rindo maniacamente. Meus pais pareciam não perceber nada de errado. Continuavam me dizendo que era apenas minha imaginação, mas eu sabia que algo estava muito errado. Então, um dia, minha tia desapareceu novamente, mas dessa vez ficou fora por mais de uma semana. Quando ela voltou, estava diferente. Seus olhos estavam selvagens e injetados de sangue, e ela estava coberta de arranhões e o que pareciam ser marcas de mordidas. Ela se recusava a nos dizer onde tinha estado ou o que aconteceu com ela. Foi a primeira vez que finalmente vi meus pais agindo como adultos racionais e tentando tomar providências. Lembro-me deles passando tempo pesquisando o comportamento dela e até contemplando chamar a polícia, mas no final decidiram contra. As coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Uma noite, acordei ouvindo o que pareciam ser passos rápidos. Eu teria atribuído a um sonho hiperativo, mas percebi que minha porta estava entreaberta quando abri os olhos, e eu sempre durmo com a porta fechada. Tentei voltar a dormir, mas não conseguia me livrar desse sentimento de terror. Devo ter cochilado eventualmente, porque acabei acordando ao som de risadas. Quando abri os olhos, pude ver minha tia parada na beira da minha cama, com um vaso de vidro vazio. Ela murmurava consigo mesma naquele mesmo tom insidioso. Eu podia ver seus olhos no quarto com pouca luz, completamente vazios. Eu gritei por meus pais, e eles vieram correndo para encontrar minha tia, segurando o vaso. Quando começaram a se aproximar, ela se lançou na minha direção e tentou me acertar com o vaso.
mas meu pai conseguiu tirá-lo de suas mãos. Minha mãe a segurou no canto do quarto, gritando em seu rosto, enquanto a segurava essencialmente. Eu corri para a sala de estar com meu pai e ouvi os sons quase sobrenaturais da minha tia gritando e rindo. Tivemos que chamar a polícia. Finalmente, minha tia foi levada para algum tipo de hospital psiquiátrico, suponho, e descobrimos que ela estava sofrendo de esquizofrenia grave, experimentando alucinações e delírios. Mas isso não tornou menos aterrorizante para mim e minha família. Esta é uma doença séria, e nem sempre é como é retratada em filmes e programas. Na verdade, é mais triste do que assustador quando penso nisso com retrospectiva. Lembro-me de que, quando adolescente, assumi que o problema dela era algo muito diferente. Eu imaginava que ela estava roubando coisas pela casa para apoiar suas atividades ilegais, mas não havia evidências disso em seu sistema. O que nos faz questionar para onde ela levava todas essas coisas que roubava? E de onde vinham todos aqueles arranhões e marcas em seu corpo? Mesmo agora, anos depois, ainda tenho pesadelos sobre aquela noite e a experiência com minha tia. Ainda posso ver o olhar selvagem e vazio dela e ouvir sua murmuração naquele tom horrível. É uma lembrança que nunca esquecerei, e um lembrete de quão frágeis nossas mentes podem ser.